Olá, a paz do Senhor seja com você. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E como tem visto no tema, trataremos de mais algumas questões sobre a igreja brasileira, sobre posicionamentos da igreja. Tem visto que o segundo turno das eleições passaram, tivemos a decisão, mas um grande problema na igreja brasileira continua. A igreja brasileira é idólatra e tem políticos de estimação e desvirtua aquilo que é culto, aquilo que é sagrado, aquilo que é santo para os cristãos verdadeiros. E neste vídeo trataremos de algumas questões. Por exemplo, quero começar lendo na palavra do Senhor, como de costume. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, que nos diz assim, acompanha a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Versículo de número 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Amém? Meus irmãos, e você que não é cristão também, esse vídeo lhe alcançou de alguma maneira, temos visto, como já tratei no vídeo anterior, sobre a idolatria dentro da igreja brasileira, principalmente. Tenho visto isso ao longo dos anos e principalmente com uma ênfase maior com o bolsonarismo em ação, em ascensão, que os pastores, na sua grande maioria, obviamente que temos homens e mulheres de Deus que não aderiram a esse pensamento, que não trataram de seus cultos como palco político e palanque eleitoral, não fizeram isso das suas igrejas. Mas o que nós temos visto são coisas completamente diferentes daquilo que Cristo nos deixou a fazer, daquilo que as Escrituras nos ordenam. E, obviamente, nós temos visto algumas falas, e neste vídeo quero tratar de uma, e também quero lhe mostrar outro vídeo, que os cristãos trouxeram para justificar aquilo que faziam, e em muitas das suas falas, que nos vídeos subsequentes que virão, nós trataremos delas, mas neste vídeo, os cristãos falavam que teriam que falar de política hoje para não sermos impedidos de falarmos de Jesus amanhã. Mas isso é verdade? Será que a igreja precisa realmente de um político que lhe defenda? Eu pergunto. Será que Jesus não é suficiente para defender a igreja? Será que a igreja de fato precisa de homens que a defendam, que abram portas e que fechem portas para ela? Obviamente que a igreja de Cristo não precisa de homens. Não precisa de homens, não precisa passar pelo que nós vimos passando e até hoje. É necessário que a igreja brasileira, os seus líderes, na sua grande maioria, e homens e mulheres que praticaram estas coisas, venham a público e se arrependam e peçam perdão aos cristãos, peçam perdão a Deus pelas coisas que fizeram em seus altares. Por exemplo, quero lhe deixar com este vídeo que você verá agora. Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Não adianta o inimigo levantar.
ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele, eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22. E na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2. E disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele, eu escrevi, mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, tá faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Aleluia! Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse, Bolsonaro. Eu disse, o Espírito Santo me perguntou o B. Qual é o número do B no abecedário? Eu disse 2. E o Senhor me disse, e o número do Brasil? Eu disse, começa com B, é 2. O Senhor, 22. Assim na terra como no céu. Ricalabaxude cantarabassaia. Senhor, renova as forças da tua serva, da graça, da vitória, da força, da sabedoria. Toma Bolsonaro nas tuas mãos, protege, circunda com uma muralha de fogo. Senhor, como tu derrubaste o gigante, usando o menino, usa o teu menino. Derruba o gigante, põe por terra. Acabe não vai mandar mais. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Obviamente que você acompanhou este vídeo e eu pergunto para você, essa profecia mencionada por essa irmã para a esposa do Bolsonaro, eu pergunto para você, essa profecia se cumpriu? O que é esperado de um cristão dentro de um templo e fora dele? É que ele porte a luz de Deus, é que ele seja genuinamente cristão, é que ele não se porte como um falso profeta. Há muitos ataques à doutrina, às escrituras e até mesmo à divindade de Cristo com relação a esta profecia. A suposta cristã, que não é possível que nós observemos algo dessa maneira, inclui um político, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. No cristianismo nós temos uma doutrina firme, que é a doutrina da Trindade, doutrina cabal para o cristianismo, muito especial, que sem essa doutrina não poderíamos ter o cristianismo. E dentro dessa profecia, essa irmã associa o Bolsonaro a Jesus Cristo, ao Messias. Pela similaridade dos nomes, ela associa um homem, a segunda pessoa da Trindade, a divindade de Cristo. E obviamente que a profecia não se cumpriu. A irmã profetizou, essa senhora profetizou, e não se cumpriu porque obviamente o Senhor virou as costas para este ídolo. O Senhor vira as suas costas para todo tipo de idolatria, que é o que a igreja brasileira cometeu. Por que eu estou dando ênfase ao bolsonarismo? Você pode até me dizer que eu sou do outro lado ou de algum lado. Não, eu não sou de lado nenhum.
nem de lado A, nem de B, de qualquer um lado, não sou. Mas o bolsonarismo tem mais ênfase dentro da igreja e nós falaremos. Por que eu falo? Porque sou parte da igreja. Eu falo da igreja de dentro dela e não de fora dela. Por isso tenho direito e dever de falar e lhe alertar. Então, quero deixar com relação a esta profecia, depois nós trataremos em outros vídeos mais a fundo, quero deixar um texto para a meditação da nossa irmã, que se esse vídeo chegar a ela possa meditar. Abramos em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 20 e versículo de número 22. Para a nossa irmã e para muitos cristãos que profetizaram acerca da eleição que Bolsonaro ganharia e diziam que era o Espírito que os revelava estas coisas, diziam que era o Senhor que os mostrava estas coisas. Eu tenho uma palavra para vocês, certo? Tem mais textos, mas eu deixo uma palavra para esse tipo de coisa que você viu. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 20 a 22, que diz assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. A minha pergunta é se a nossa irmã e outros irmãos e irmãs que profetizaram acerca da vitória deste candidato e não veio a se cumprir, porque de fato não aconteceu, de onde veio essa profecia? Eu pergunto, de onde ela veio? Porque de fato não veio de Deus. E eu encerro com o versículo de número 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta, não tenhais temor dele. Obviamente que hoje nós estamos na época da graça. E essa irmã soberbamente pode trazer profecias dessa maneira e nada lhe acontece. Mas que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. E os dias que virão serão dias difíceis para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e que a igreja brasileira, aqueles que fizeram e praticaram idolatrias, fizeram dos seus púlpitos e dos seus altares palanque para que políticos fizessem os seus comícios e as suas propagandas. Cristãos que em pleno culto cantavam músicas de candidato A e candidato B, possam vir a público e pedirem perdão e intimamente reconciliarem-se com Deus e perante a igreja. Que o Senhor nos ajude, pois tempos difíceis virão sobre nós.